Bom, enquanto aguardamos essa questão de ordem tecnológica, esta formação nós vamos começar a falar sobre o conhecimento, vamos fazer uma classificação do conhecimento, porque a nossa abordagem é especificamente a nível do conhecimento. Ou seja, vamos falar de metodologia, mas temos primeiro que alinhavar aí os nossos conhecimentos de metodologia. Dizer em que campo é que nós estamos, quais são as caracterizações deste campo, que é o campo científico, e a posterior, então, falar dos métodos, procedimentos, ferramentas para o desenvolvimento de um trabalho científico. Há um conceito muito antigo sobre o conhecimento. Há um conceito muito antigo sobre o conhecimento, que é um conceito latino, que definia o conhecimento em latim, curiosamente. A expressão conhecimento coaduna muito com sabedoria. E eles definiam o conhecimento como adequatio rex et intellectus. O conhecimento é a adequação da coisa com o pensamento. É o mesmo conceito que se tem de verdade. A verdade, para os latinos, é a coincidência daquilo que existe com aquilo que é pensado. Se houver coincidência, se tu afirmas alguma coisa e ela coincide de facto em toda a sua estrutura com aquilo que se mostra, aí é a verdade. Então, do ponto de vista científico, a abordagem que nós vamos trazer é de facto ver se isto é conhecimento e se não, quais são os outros tipos, quais são os tipos de conhecimento. Aí, quais são os tipos de conhecimento? Por favor, aí o pessoal da técnica, conectar aqui o Kleber, para conectar aqui isto, porque não está a projetar. Existem pelo menos 4 tipos específicos de conhecimento. Existe um conhecimento que se chama conhecimento de senso comum. O conhecimento de senso comum é aquele que toda a gente tem. É um conhecimento que tu não precisas ir para a escola para ter. É um conhecimento que o método, em todos eles vou falar qual é o método. Aqui, o método para conhecer no senso comum é a experiência diária, o dia a dia. Quando falo do método, só falo do caminho para conhecer. Para obter o conhecimento do senso comum, não precisas ter, sim, faz favor, boa tarde, não precisas ter nenhuma especialidade, basta nascer. Não é? Basta nascer e começar a viver, que já sabes que para fazer uma determinada coisa, tens que exercer uma atividade naquela área, naquele âmbito ou naquele outro. Do outro lado, podemos falar também de... Queremos conectar. Do outro lado também, podemos falar que o conhecimento do senso comum as pessoas têm e aprendem sem passar pela verificação. Não existe um procedimento de verificação. Nós aprendemos com a experiência, a própria experiência nos transmite a crença de que, de facto, aquilo é assim e sempre será assim. O próprio dia a dia nos diz, olha, se fores por aqui, o fogo queima. Tu não precisas ir para a escola, sabes que o fogo queima. Se colocares aí a mão, vais te queimar, seja criança, adulto, sabe que o fogo queima. Pode não compreender o mecanismo, o processo, como estudam os químicos, por que queima, até que graus, podem não compreender isto, mas conseguem saber que daí vem uma quentura que pode danificar, criar algum dano. Antigamente, por causa do conhecimento do senso comum, por exemplo, os gregos justificavam algumas coisas. Quando estivesse a chover, eles diziam logo, olha, essa trovoada, essa chuva, os deuses estão a lutar. E daqui a pouco um deles vai chorar. Então a chuva para eles era um choro de Deus. O Deus mais fraco estava de facto a chorar, estava a apanhar, então estava a chorar e os humanos sofriam. Era uma justificação que se tinha para a chuva. Não se conhecia na altura o ciclo hidrológico, e como não se conhecia o ciclo hidrológico, porque já é uma explicação muito científica,
Então se compreendia que depois da trovoada, que é a luta entre deuses, haveria uma chuva que é resultado do choro de um dos deuses. Este é o conhecimento do senso comum. Nós não precisamos ir para a escola para obter. Depois do conhecimento do senso comum, nós temos o conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico é um tipo específico de conhecimento em que a razão é o meio principal para se conhecer. Portanto, eu conheço alguma coisa por via da razão. Convém sentar para não tapar as pessoas. Eu conheço alguma coisa por via da razão. Daí aquela expressão latina, expressão filosófica, como é que é? Ergo sum? Como é que é aquela expressão? Cogito, ergo sum. Exato. Esse pronunciamento de Descartes, que remarca o apogeu da discussão filosófica, vem exatamente sedimentar a ideia de que o pensamento, a razão, é a fonte principal para se conhecer. Aquilo que se pode pensar da existência. Então, um princípio filosófico. O princípio filosófico não chegou a unir todas as perspectivas porque não era demonstrável. Se por um lado eu consigo aprender com a experiência, se eu bater, colocar o dedo entre a porta e a porta bater, vou sentir alguma dor, vou dizer, isso dói mesmo. Se eu me entalar, se eu me apertar